Bem-vindos a mais um evento do CDEM. Em 2020, estamos fazendo em formato digital, por causa da pandemia. A nossa instituição está fechada, né? Mas continuamos a fazer aí os eventos e com os convidados nesse novo formato, né? Hoje é muito especial, é um evento muito especial, porque além de falar do nosso querido Astrogildo Pereira, né, em comemoração dos seus 130 anos, nós teremos como convidados a professora Marli Viana, que é uma grande parceira nossa, e o José Luiz Del Roi, que também é um grande parceiro. Então, eu pessoalmente estou muito, muito emocionada e muito honrada de estar com vocês, né, dois grandes mestres que temos, que nos ajudam muito com os trabalhos que fazemos com os acervos do CEDEM, né? Nascido em 1890, no Rio de Janeiro, Astrogildo Pereira Duarte completaria 130 anos neste ano de 2020. Para celebrar a data, o Centro de Documentação e Memória da Unesp promove o debate 130 anos de Astrogildo Pereira, um militante comunista de vanguarda. Em nome da equipe do CEDEM, em nome da coordenação, eu desejo boas-vindas a todos e a todas que estão nos assistindo, e especialmente aos nossos convidados. Eu vou apresentar vocês dois, e quem começa o debate é a professora Marli. A professora Marli é historiadora e doutora em História Social pela USP, professora aposentada pela UFSCar, foi diretora do Arquivo de História Contemporânea da UFSCar, diretora-presidente da Fundação Pro Memória de São Carlos, é membro do Conselho Científico do IAP e núcleo de estudos da Unicamp Campinas. O José Luiz Del Roi, militante comunista desde 58, fundou com o Marighella e com o Martinelli a ALN, Ação Libertadora Nacional, ficou exilado muito tempo, né, no país, trabalhou em diversas frentes, né, foi um dos responsáveis, aliás, os dois, em momentos diferentes, foram os responsáveis por cuidar do acervo do Astrogildo Pereira, né, a Marli no primeiro momento, na clandestinidade, ainda no Brasil, e o Del Roi, posteriormente, em Milão, já no final dos anos 70, ajudando a organizar junto à Fundação Feltrinelli, né. Foi senador da República Italiana, pela região de Lombardia, foi membro da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, em Estrasburgo, membro da União Europeia, e é vice-presidente do IAP, do Instituto Astrogildo Pereira, que hoje é o responsável legal pela documentação do Astrogildo e de Roberto Morena. Muito bem-vindos. Muito obrigada por aceitarem o convite a falar desse nosso querido Astrogildo. E, por favor, professora Marli, fique à vontade. Bem-vinda. Obrigada. Esqueceu, falou da militância do Del Roi, não falou que eu entrei para o PCB em 71. Esqueceu. É verdade. Os dois são militantes históricos do PCB. Eu ia dizer isso depois, Marli. Quem depois de você? Olha só, eu queria agradecer muito estar aqui também, é uma emoção para mim, porque não só está falando do Astrogildo, como está falando no CEDEM, como está aqui com a Renata, que a gente sempre tem contato, como o Zé Luiz, que foi uma pessoa imprescindível para a conservação do arquivo, né? Eu queria dizer que é muito difícil, não é fácil falar de uma pessoa como Astrogildo Pereira. Quer dizer, uma pessoa com todas as qualidades políticas e humanas que a gente pode imaginar. Eu, quando eu li o prefácio à apresentação do livro do Dario Canali, que o Zé Luiz fez, eu fiquei muito emocionada. Porque eu acho que é muito difícil você conseguir retratar uma pessoa dessa forma. Eu não tive, eu conheci, eu vou falar um pouco depois, muito rapidamente, o Astrogildo, mas ele tem, vamos dizer assim, uma vida riquíssima, né? Ele foi, não só, como todo mundo sabe,
aquele rapazote que foi se despedir de Machado de Assis, quando Machado de Assis estava no seu leito de morte, né? Ele foi o militante anarquista na maior atividade, ele foi o fundador do PCB, crítico literário, jornalista, organizador do arquivo Astrogildo Pereira, que é de uma riqueza, talvez seja o maior arquivo da história do movimento operário, né, que ele juntou durante toda a sua vida, né? E não é possível falar do Astrogildo separando todas essas atividades dele. Quer dizer, não só uma influência anarquista que ele vai superar com o tempo, mas principalmente o seu aspecto de jornalista, de crítico literário, de escritor e da sua militância política, né? Ele conta, né? Eu estou muito baseada nesses livros que depois eu vou mostrar. Ele conta que começa a se interessar pela política em 1909, portanto, ele tinha 19 anos, né? Em 1909, com o assassinato, o fuzilamento do Ferrer Guardia na Espanha, com a derrota de Rui Barbosa nas eleições de 1910, né? E com o avanço do movimento operário naquele momento, né? Ele vai participar, então ele começa a militar no movimento operário, que naquela época era principalmente anarquista, né? Ele vai começar a se ligar ativamente. E qual é a grande atuação do Astrogildo? É a partir dos jornais, quer dizer, a grande atuação. Ao mesmo tempo que ele é um militante, desses militantes que nós conhecemos muito na época de 60, de ir para a rua, de militar, de fazer agitação e propaganda, ele vai trabalhar intensamente nos jornais anarquistas, né? A coleção que está aí no CEDEM, que eu tenho até procurado ver se teria tempo para a gente fazer uma separação de todos os artigos do Astrogildo que possam existir nesses jornais, né? Ele vai participar já ativamente do segundo Congresso Operário, que é de 1913, desculpe. Ele vai participar, e esse congresso, que vai criar a Confederação Operária do Brasil, vai criar também o jornal A Voz do Trabalhador. E o Astrogildo vai ser articulista, vai participar do jornal A Voz do Trabalhador, ele vai participar de um jornal, uma revista importante na época, chamada ABC, com o pseudônimo de Basílio Torrezão. É interessante que ele participa no ABC junto com Lima Barreto e Oliveira Viana. Apesar dele depois, nós vamos ver, fazer uma crítica muito bem feita a Oliveira Viana, né? Ele participa do Congresso de Paz Sul-Americano, ele vai participar ativamente, isso a gente vê pelos jornais anarquistas, no 1º de maio. Ele tem vários pseudônimos, um deles nos jornais, principalmente Aspect, que ele escreve muito, né? Só para vocês terem uma ideia dos jornais dos quais ele participa da 1911, da Guerra Social, 1917, do Debate. Em 1918, ele vai participar, junto com Edgar Lohenreut, de Espartacus, que é um jornal importante, e ele escreve sozinho, o CEDEM tem esses números, a Crônica Subversiva, que é fantástico, só que vai ser em 1918, vai ser interrompido durante um período, porque em novembro de 1918 os anarquistas resolvem promover uma insurreição, que não vai dar certo por causa de traição, etc. E aí ele vai ser preso e a Crônica Subversiva vai ser interrompida, e depois, quando ele é solto, se não me engano, nós vamos ter uns 2 números ainda. Ele participa do jornal A Voz do Povo,
em 1920. Em 22, ele é um dos responsáveis, já no início de 22, pelo jornal Movimento Comunista. Nesse momento, ele já está se separando do movimento anarquista, né? A partir da influência da Revolução Russa, da importância da organização, ele começa a se separar do movimento anarquista. Não é que os anarquistas fossem contra a atividade política, eles eram contra um partido político, contra a organização, vamos dizer assim, escalonada e hierárquica de um partido político. E tanto que eles tentam fazer um partido em 1918, 1919, com José Oiticica, que diz o Astrogildo que o manifesto do partido era mais um manifesto anarquista para um livro do Oiticica do que outra coisa, mas ele vai criar esse jornalzinho, Movimento Comunista, que vai depois se incorporar ao PCB em março, quando ele funda, o principal fundador do PCB. Ele vai participar da Nação, o jornal, mas antes da Classe Operária, que vai ser fundada em maio de 1925 e depois fechada em julho, depois ela retorna. Ele vai participar do jornal A Nação, que os comunistas vão participar durante algum tempo, né? Em 1928, ele cria um jornalzinho, não sei se vocês têm chamado Autocrítica, quando o Joaquim Barbosa rompe, que é do movimento operário e sindical, rompe com eles, começa a criticar muito o partido, um movimento chamado fracionista, e ele, então, escreve esse jornal Autocrítica para possibilitar que todos deem a sua opinião. Então, se nós formos para a militância do Astrogildo, né, que vai ser o fundador do PCB, principalmente a partir da Revolução Russa, e ele vai escrever artigos sobre a Revolução Russa, ele vai, como fundador do PCB, esse aspecto eu acho muito importante. Se nós fizermos um parêntese e pensarmos o que era o país naquela época, a tradição arbitrária, a tradição violenta do partido, a tradição de repressão ao movimento operário, que é uma coisa terrível, a questão, nesse momento da fundação do PCB, de divisão do movimento operário, porque a divisão com os anarquistas tinha muita influência, e há uma divisão. Ao mesmo tempo, é bom a gente fala sempre, os anarquistas no movimento operário, parece que os anarquistas dominavam o movimento operário. Não, era uma minoria. O que dominava o movimento operário da época era o chamado sindicalismo amarelo, que era o Sarandi Raposo, que era o responsável, principalmente do Sindicato dos Ferroviários, que vão participar, em 1914, daquele congresso feito em Palácio, dirigido pelo filho do Hermes da Fonseca, do Marechal Hermes. Quer dizer, era um quadro da maior dificuldade, uma dificuldade realmente terrível, porque quando é fundado o PCB, em março, o secretário-geral era Abílio Nequete, mas ele é preso, muito torturado, e desiste e vai para o Rio Grande do Sul, e o Astrogildo assume. Em setembro de 22, ele passa a ser o primeiro secretário do partido. O que eu acho fantástico na militância do Astrogildo é que, com todas essas dificuldades, ele tenta levar da melhor forma possível a ligação com o movimento operário. Se nós formos falar de teoria, e isso que eu estou falando, o próprio Astrogildo diz no livro dele, quer dizer, a teoria nossa era muito precária. Nós, de marxismo, nós conhecíamos muito pouco, da própria Revolução Russa, não conhecíamos tantos livros de Lenin, e com toda essa deficiência teórica, o Astrogildo ele vai procurar se ligar de uma maneira autônoma, vamos dizer assim, da Internacional, se ligar ao movimento operário brasileiro. Por quê?
se você pega, por exemplo, esse jornal Movimento Comunista, ele é fundamentalmente um jornal voltado para com artigos traduzidos de teóricos e revolucionários russos. E a importância da ligação com a internacional, que o Astrojudo percebe bem, é que o PCB, se ligando à internacional, ele vai conseguir, vamos dizer assim, um respaldo do movimento comunista internacional, respaldo que ele não tinha do movimento operário aqui dentro do Brasil. Daí toda aquela polêmica, eu não vou entrar aqui agora, depois no debate, se tiver interesse, com Antônio Bernardo Canelas, que resulta num livro chamado A História de um Traidor. Assim. Mas se nós formos ver nos documentos da Internacional, que vocês têm aí no arquivo, logo de início, o Astrogildo procura proteger o Canelas, defende o Canelas diante da Internacional. Só num determinado momento é que vai haver o rompimento. Mas o que eu quero chamar a atenção é que, se por um lado você tem que buscar esse respaldo internacional, que o Astrogildo faz, vai conseguir em 1924 que o PCB seja aceito como membro com todos os poderes da Internacional, ele não é um seguidor cego da Internacional. Até porque, para a felicidade nossa naquela época, a Internacional não estava muito voltada para o Brasil. Então, o Astrogildo vai procurar a militância dele, é uma militância. Hoje nós podemos criticar, está errado nisso, está errado naquilo, mas é uma crítica que tem que ser uma crítica positiva, fogo amigo, porque nós temos que ver as condições da época. Quem eram as pessoas que estavam na época? Eu lembro, não sei dizer, Luiz, na minha época de grande atividade no partido, na década de 60, estudante universitário, sabe, meu embasamento teórico devia ser pior do que o do Astrogildo, porque a gente só pensava numa militância prática. Então, é muito fácil criticar os outros. O que chama atenção é a sensibilidade política do Astrogildo. Por exemplo, ele vai procurar se ligar aos tenentes. Ele que vai o responsável pela entrada de Prestes no partido, porque ele vai levar para a Bolívia, vai se encontrar na Bolívia, uma série de livros, ao mesmo tempo que ele tenta organizar uma aliança com os tenentes, porque naquela época o partido pensava que haveria, muito ingênuo isso, houve uma primeira revolução, que foi a de 1922, do Forte de Copacabana, depois uma segunda, de São Paulo, em 24, e a terceira revolta, como chamavam, seria uma revolta dos tenentes com os comunistas, os tenentes como um braço armado, os comunistas como um braço político. Isso pode parecer muito ingênuo, mas vamos pensar que, na época, com o movimento operário ainda fraco, porque em 22 ele ainda tinha algumas atividades grevistas, mas já estava em refluxo o movimento operário, o que aparecia de progressista e democrático na sociedade eram os tenentes, eram os representantes de camadas médias urbanas, com instrução universitária e de armas na mão. Né? Ele vai procurar, então, essa aliança, que não é uma tolice, ele vai criar o BOC. Primeiro ele cria o chamado Bloco Operário, depois o Bloco Operário e Camponês. A participação no segundo e no terceiro congresso do PCB é um outro assunto a se discutir, porque ele vai encampar uma tese, entre aspas, do Otávio Brandão, que era do agrarismo industrialista, que era de um maniqueísmo muito grande. Né? Os ingleses estavam com os agrários, os americanos estavam com a indústria, então havia uma luta entre agrarismo e industrialismo. Realmente, essa tese não é original do Otávio Brandão, nem ele escreveu aquele livro em 2 dias, como ele conta. Mas, de qualquer forma, é uma tentativa de estabelecer uma tática, uma estratégia política aqui no Brasil.
porque, como eu disse, é muito fácil criticar as pessoas quando sem ver o momento histórico em que elas estiveram lutando, né? Pois justamente por causa de toda essa atividade, chegamos a eleger aqui no Distrito Federal dois vereadores, né? O Otávio Brandão e o outro, ora, daqui a pouco eu lembro do nome. Então, foi uma atividade que tem que ser louvada no patamar que seria possível naquele momento, né? Para desgraça nossa, em junho de 1929, saiu até um artigo meu sobre isso na revista Novos Rumos, a Internacional faz um congresso em Buenos Aires, e é a partir desta data que ela se volta para o Brasil. E vai se voltar para o Brasil com toda a perspectiva que tinha de desconhecimento da América Latina, de desconhecimento do Brasil. Eu me lembro de Dr. Valério Conder contar que pichou muito a parede dizendo terra para os índios, terra para os negros. Não é que essas palavras de ordem, como nós vemos hoje, de defesa dos índios e dos negros, não fossem corretas, mas não caía assim para o povo, aquilo não tinha nenhum significado. E Astrogildo, e é o famoso período da proletarização, que acho que todos conhecem bem, né? Todo mundo tinha que se proletarizar. Foi um desastre, o partido quase acabou durante 2 anos, quase. Minervino de Oliveira, o outro vereador. O partido quase se esfacela nessa época. Foi a época em que o Fernando Lacerda ficou um tempo era médico, mas como o avô dele era latifundiário em Vassouras, ele disse que era filho de camponês e daí podia ser proletário. Houve episódios tragicômicos, né, que eles casavam, por exemplo, uma operária ou um operário com uma intelectual ou um intelectual. Teve um caso que saiu no lua de mel e um dos noivos fugiu na primeira parada do trem, saiu correndo. Então, o que vai acontecer? Astrogildo é chamado, tinha ido a Moscou, porque ia haver uma reunião lá, no final de 1929, e é muito criticado. Tudo que ele fez, vamos dizer assim, de positivo, a ligação com os tenentes, que eram chamados pela Internacional naquele momento do Chiang-Kai-shek brasileiro. O Bock foi considerado como um biombo do partido. Quer dizer, todas as atividades que estavam dando vida ao incipiente movimento comunista, toda essa atividade foi duramente criticada e Astrogildo expulso do partido como traidor. E a atitude do Astrogildo, imagina, o fundador do partido, um lutador desde 1909, e ele tem uma atitude de uma dignidade imensa. Ele é de Rio Bonito, ele vai para um sítio e vai criar banana e vender banana e jamais teve uma atitude, vamos dizer assim, de crítica, de acabar com o partido. Ele sempre teve uma atitude de uma dignidade humana muito grande, né? É nesse período que ele vai começar a se dedicar mais à atividade literária. Pelo que eu consegui levantar, ele tem o primeiro livro dele, chama-se, esse aqui, olha, URSS, Itália e Brasil. É o primeiro livro que ele... É de 1935. É o primeiro livro que ele vai escrever. Depois, em 1940, porque ele só vai voltar ao partido em 45, depois na legalidade, depois de ter que fazer uma autocrítica, etc. Mas, em 1944, antes de voltar ao partido, ele vai escrever um livro chamado Interpretações, principalmente sobre Machado de Assis, mas não só sobre Machado de Assis. Ele vai, por exemplo, ele diz que Machado de Assis é o grande escritor do segundo Império no Brasil.
Vocês sabem que eu sou uma fã ardorosa de Machado de Assis também, desde os meus 13 anos. Foi uma história, eu tinha 13 anos, estava no primeiro ano ginasial, me apaixonei pelo professor de português, que era um apaixonado pelo Machado de Assis, e comecei a ler Machado de Assis, e é interessante que é o único autor que eu li muito na juventude que continua cada vez mais rico. Ele coloca Machado, quando eu vejo falando de Machado de Assis como grande intérprete do Segundo Império, eu me lembro muito de Balzac, como grande império da monarquia francesa na sua época, né? Ele é nesse livro que ele vai escrever uma crítica interessantíssima a Oliveira Viana, aquele livro dele, Populações Meridionais do Brasil, uma crítica muito bem feita a esse. E o que é interessantíssimo é que ele vai mostrar como Machado de Assis era um homem progressista. Eu não tenho aqui agora, mas Machado de Assis é, que eu saiba, pelos jornais, o único que defende Canudos, o único que defende o Antônio Conselheiro e que protesta contra o massacre de Canudos. E há outros momentos em que Machado de Assis se mostra altamente progressista, né? Então, o terceiro livro dele, ele já está de volta ao partido, é de 1959. Ele escreve também sobre Machado de Assis, Ensaios e Apontamentos Avulsos. E é nesse livro que ele vai defender Machado de Assis como um autor muito progressista. Depois ele vai escrever a formação do PCB. Esse que eu tenho aqui na mão é a edição portuguesa. Eu tinha a primeira edição, mas depois, na clandestinidade, essa primeira edição desapareceu. Foi aí que eu conheci Astrogildo, porque em 1961 o partido resolveu fazer uma comissão para escrever, porque em 62 o partido faria 40 anos, e resolveu fazer uma comissão para escrever uma pequena história do partido. Dessa comissão faziam parte Astrogildo, Mário Alves, Apolônio de Carvalho, se não me engano, Renato Guimarães e eu. Nós fizemos umas 2 reuniões, não deram em nada, e o Astrogildo percebeu que não ia dar em nada e escreveu, é aí que ele escreve esse livro, que é um livro, a meu ver, precioso, né? E eu gosto muito de lembrar uma frase dele, desse livro, que ele diz que quando o PCB, no início do PCB, nós éramos tão poucos, éramos umas 500 por todo o Brasil, muito conhecidos entre nós e da polícia. Quer dizer, então, isso também é importante para ver o esforço feito por aqueles homens com Astrogildo à cabeça, que conseguiram fazer o PCB ser o grande partido de esquerda do país e tão longevo, né? Depois ele escreve Novos Rumos, que é o jornal do partido, que foi até 64, uma coluna chamada Notas sobre Livros. E ele vai ser o diretor de uma revista que eu tenho toda a coleção de estudos sociais. Essa revista é da maior importância, ele junta intelectuais do partido, e é uma revista muito importante, preciosa mesmo. Ele vai ser quem dirige os estudos sociais, né? Como pessoa, o Astrogildo, como eu disse, foi da maior dignidade. Ele conseguiu, eu não sei se é um certo exagero meu, né? Ele conseguiu, naquela época, com aquelas dificuldades todas, o que talvez nós da esquerda não estejamos conseguindo hoje. Então, nós não podemos deixar de levar isso em conta. E falar também, que já foi muito falado, não vou me deter, do arquivo que ele juntou, né, que durante a clandestinidade ficou comigo, e depois foi para Milão, e lá ele foi... tem aquele livro, Arquivo Salvo da Polícia, eu salvei da polícia, vamos dizer assim, mas quem salvou o arquivo foi Milão, porque o arquivo, se continuasse aqui, estaria deteriorado, porque eram papéis muito antigos e que lá foram magnificamente cuidados, e está aí o CEDEM para mostrar isso, né? E
devemos isso ao Zé Luiz Del Rui. Para terminar, eu trabalhei também com esse livro aqui, do Martim César Feijó. Trabalhei com esse livro, que é muito bom também. Eu acho que esses dois que eu vou mostrar, esse é do CEDEM, né? Esse livro aqui, ou então é do PCB, Memória. Esse é do ASMOB. Do ASMOB. Foi muito importante. E esse aqui, que eu acho que foi você, né, Zé Luiz, que organizou esse Ensaios Históricos e Políticos. Pelo menos a maior parte do livro foi você que organizou. Sim, tem algumas e eu coisas. Queria... Na verdade, o que eu organizei foi aquela revista, que não tem meu nome. A outra. Esse aqui? Depois a outra eu colaborei. Não, toda a segunda parte aqui, né? E eu queria terminar, então, fazendo duas citações que dizem muito. Um é do Werneck Sodré. Ele diz do Astrogildo. Como criatura humana, Astrogildo Pereira representa um tipo singular, em cuja personalidade se harmonizam a tolerância e a intransigência, a grandeza e a modéstia, a extensão e a profundidade, a tolerância ao erro humano e a intransigência na defesa dos princípios, a grandeza na fidelidade às convicções e a capacidade de aprender a realidade, a modéstia na conduta e no entendimento com os outros, extensão de conhecimento que não se desligou jamais da profundidade e lhe permitiu distinguir com clareza o essencial do secundário. E uma apreciação também, um pequeno parágrafo, do Heitor Ferreira Lima. Ele diz, e eu estou de acordo, Astrogildo Pereira foi o maior representante do movimento operário mais avançado de sua época, que procurou os meios mais adequados para as suas pugnas, e a ele inteiramente dedicado e de mais extensa duração nas suas atividades. Ajudou bastante a caminhada levada a efeito pelo nosso proletariado em suas lutas e na evolução efetuada durante a primeira metade desse século. Foi lúcido e combativo, tanto como militante quanto como escritor. Tem lugar expressivo, por isso, na nossa história, que o perpassar dos anos irá realçando cada vez mais. Não por casualidade, que ao bosquejar-lhe brevemente a biografia aqui, tenhamos sido obrigados a traçar igualmente ligeiro esboço de parte da nossa história social, que ambas estão entrelaçadas, não podendo ser tratadas automaticamente. Falar do Astrogildo é falar de 50 anos de história do Brasil. E agora, para terminar mesmo, ele foi preso em 1964. E quando saiu da cadeia, em janeiro de 65, perguntaram a ele, como é que foi? E ele disse, esses milicos são pesquisadores de um novo tipo. Eles colocam no xadrez as suas fontes de informação historiográfica. Quer dizer, além de tudo, ele tinha humor. Eu agradeço, fico por aqui. Agora quero escutar meu amigo Zé Luiz e salve Astrogildo, né? Salve Astrogildo. Salve Astrogildo. Foi o que Marli. disse a Inês, a sua mulher, né? A Inês Dias, no seu túmulo, salve Astrogildo, quando ele foi no seu funeral. Obrigado. Eu sou velho, o tempo passou, e então eu posso dizer algumas coisas sem problemas políticos. Como eu sou mais conhecido em São Paulo, Marli, eles me apresentam, eu estou daqui, mas eu queria dizer para vocês que a Marli foi uma grande dirigente comunista no Brasil. É minha opinião, que eu já escrevi. Quando houve a chamada anistia, e houve a volta de uma parte do Comitê Central, do exterior para o Brasil, e houve a crise praticamente mortal do Partido Comunista Brasileiro, minha opinião, era e é minha opinião, que talvez essa crise tivesse tido um desenvolvimento melhor, talvez positivo, e talvez a gente tivesse tido um movimento comunista mais forte no Brasil, se Marli tivesse sido a secretária-geral. Era possível.
Bom, eu conheci o Astrogildo por causa da Marli, por causa bem, de um grupo aí, do grupo que ficou e salvou o arquivo. Acabou caindo nas mãos do Maurício Martins de Mello, na minha, e eu, que só conhecia o Astrogildo de nome, tive que conhecê-lo um pouco mais de perto. Porque um arquivo requer cuidados, e você tem que pegar papel por papel e ler, e cuidar, jornal por jornal, ler e cuidar. E assim lá fui eu lendo. Uma das coisas que quero dizer, Astrogildo trabalhava, ele tem aqui, depois eu vou ler, como ele trabalhava. Não, na verdade ele escreveu uma mentira, ele não trabalhava bem assim, não. Quando ele escreve, é muito bem organizado. Eu vou fazer isto. Na verdade não era bem assim. Ele escrevia em qualquer lugar. Ele escrevia na parede, ele escrevia no papel de pão, ele escrevia em tudo quanto era lado. Nós temos ainda milhares de folhetos escritos à mão por Astrogildo que não estão classificados. Milhares. Estão bem cuidados, mas ainda ninguém viu. Porque estão fechados. É um dos trabalhos que tem que ser realizado pelo CEDEM, que já fez muito, faz demais, mas ainda tem muito do arquivo Astrogildo que não está digitalizado, que não está... Embora a equipe tenha trabalhado por anos. Eu vi que a Solange estava por aqui, só para lembrar a Solange, lembrar a Célia. A Célia ficou doida. Bom, as moças ficaram doidas, por exemplo, com os nomes de guerra do Astrogildo, porque a quantidade que todo dia aparece um nome diferente em algum jornal do Belém do Pará ou do Rio Grande do Sul, que aí você vai ver e é dele. Porque ele não só, tinha os jornais que ele escrevia toda semana, mas tinha os jornais que o pessoal pedia, do país inteiro. Lá ele mandava escrever o artiguinho que ia lá para Belém do Pará, estou dizendo. E ninguém sabia, acabou, ele põe outro nome, depois a gente descobriu que era dele, e assim vai. Então, a quantidade de papel que ele deixou é absolutamente incrível. Astrogildo trabalhou sobre muitos temas. Um tema, eu vou acenar 1, 2, 3 temas, porque são contemporâneos. Por exemplo, a questão do fascismo. Astrogildo era muito perspicaz e lia muito. Ele percebeu o perigo fascista, nascia na Itália, em 21, já com muita atenção, e já publicava e já denunciava. Quando Mussolini assume o poder, o governo ainda, no final de outubro de 1922, ele imediatamente publica na revista Movimento Comunista, ele pede um artigo a Umberto Terracini, que tinha acabado de ser um dos fundadores do Partido Comunista de Itália, do Partido Comunista na Itália, a Livorno. Ele pede o artigo e o Terracini escreve o artigo para a revista. É um dos primeiros artigos de denúncia concreta e bem estruturado publicado no mundo. É pela revista do Movimento Comunista, porque é o artigo de Terracini. 50 anos depois disso, mais ou menos, até mais, eu perguntei ao Terracini. Terracini foi o presidente, muito tempo depois, foi o presidente da Assembleia Constituinte Italiana, em 1947, 48. Eu conversei com o Terracini, já muito velhinho, como é que ele mandou esse artigo para o Brasil e tal. Aí ele falou que ele lembra do Astrogildo quando foi em 24. Se encontraram na Internacional, em Moscou, em 24. Mas ele não lembrava como o Marco Astrogildo tinha chegado até ele para pedir o artigo. Bom, então, e daí Astrogildo sempre foi muito atento ao desenvolvimento do fascismo. Tanto é que quando se cria a grande confusão, em 1931, do manifesto da Legião Revolucionária de São Paulo, que tinha nomes progressistas no meio, tinha nome intelectual, era muito confuso. Ele pega aquilo e despedaça, destrói. E ele termina de uma forma muito elegante, modernizada. Na verdade, esse manifesto, o que é?
é óleo de rícimo engarrafado com o rótulo de Guaraná. É extraordinário. Ele descreveu o fascismo brasileiro em uma frase. E realmente era tudo aquilo que ele falou se configura, porque vai se configurar depois na criação do integralismo, movimento de Plínio Salgado, tudo isto. Em 1934, é dele o manifesto antifascista, que ele trabalha com intelectuais, que vai criar a Frente Antifascista, que vai criar a Aliança Nacional, a ANL, ANL, é minha confusão com a ANL, a ANL, vai criar a Frente Antifascista de 1935, é dele a luta para criar esse manifesto antifascista. Ele tinha um verdadeiro horror ao fascismo, mas era um estudioso do que é esse bicho, do que é esse animal. Escreveu uma quantidade de artigos, combateu como podia, e de situação sempre difícil. Não se esquecendo que naqueles anos ele estava fora do partido, e na prática ele sobrevivia escapando da polícia, mas quando não estava escapando da polícia, ele estava vendendo banana. Ele vendia banana, aí foi fazer o bananeiro, que não tinha dinheiro. Porque ele achava também que ter uma loja de banana ajudava a esconder bem as coisas. O aspecto do Astrogil, do antifascista, merece ser reavivado. Um outro aspecto que ele sempre trabalhou, e ele ficava bravo com o Internacional, exatamente era a questão do negro. No Brasil, com esse racismo institucional que a gente vive, né, esse racismo integrado, esse racismo ligado à nossa história e à sociedade, ele sempre denunciou. Ele, por exemplo, quando ele trabalhava, quando ele escreveu sobre Rui Barbosa, porque a Casa Rui Barbosa pediu para ele escrever sobre o Rui Barbosa. Ele escreveu um belíssimo trabalho, mas que ele concentra no Rui Barbosa contra a escravidão. É uma obra-prima, ler Rui Barbosa contra a escravidão, porque aqui, e nós estamos nos anos 30 e poucos, ele fala aquilo que muitos estudiosos da escravidão falam hoje. E ele é categórico. A luta dos negros contra a escravidão começou entre nós, pode-se dizer que teve o seu ponto de partida no mesmo dia em que aportou às nossas praias o primeiro navio negreiro vindo das costas de África. Então, nada de Gilberto Freire, nada de a gente se ama, viva o lusitanismo e não sei o quê. Não, ele e a gente percebe isso também de forma indireta. Quem são os seus grandes amores? O que são os grandes amores literários? São dois negros, né? É o Machado. Passaram-se muito tempo, todo mundo dizia que o Machado era branco, mas foi ele que diz, olha, não é não, gente. O Machado, ele está aí, denunciando tudo isso, o que é essa sociedade carioca, o que é a corte, o que é... E o outro é o nosso Lima Barreto, grande amigo seu aí no caso, porque ele ajudou o Lima Barreto, grande escritor. E Lima Barreto, inclusive, trabalhou até 1900, trabalhou com ele, se não tivesse ficado doente, provavelmente seria um dos fundadores do PCB. Mas Lima Barreto, já em 22, estava muito doente. Mas a revista Debate, Astrogildo faz com Lima Barreto, que é outro negro. Quer dizer, ele tem esta veia de denúncia, da ocultação do valor do negro na história do Brasil. Como literatura, não tenha dúvida, ele sabe escrever. É o que diz o Werneck Sodré várias vezes, mas não é só o Werneck, não. Ele sabe escrever. Ele conhece a língua,
e estuda formas de se comunicar. Ele não tem a forma simples, que muitas vezes o partido queria ou criticava, de chegar às massas, mas ele tinha uma forma para a militância média, para uma cultura média no Brasil. Ele tinha uma forma de comunicação muito boa e de alto nível, de alto nível. Até porque a sua cultura era imensa. Ele citava tudo. Se você vai vendo o que ele vai citando, ele usava, na época, ele conseguiu uma estrutura, uma verdadeira máquina de receber livros e jornais do exterior, coisa que ele sempre cuidou muito. Devia demorar, né? Devia demorar 15, 20 dias para chegar um jornal francês ou um jornal da Itália, não sei. Mas ele recebia mais da França, né? Porque onde estava a maioria dos jornais, recebia muitos jornais da França. E depois, num certo momento, também de Berlim, né? de Berlim. Então ele recebia muitos jornais e livros. Ele dominava bem o francês, dominava muito bem o francês. E eu vou terminar aqui dizendo que o que ele gostava, que é incrível. Ele foi preso muitas vezes, sofreu bastante, sofreu na mão do partido, sofreu demais na mão da repressão, sempre sofreu demais na mão da repressão, mas ele gostava de brincar. Ele era um cara alegre, de brincadeira. Tem várias coisas. Eu vou ler só um pedacinho para vocês aqui, se o meu óculos. Eu descobri no arquivo, uma das coisas que eu descobri, que era um papelzinho. Esse papelzinho são as perguntas e respostas. Era um jogo que se fazia muito tempo atrás, né? De perguntas que não tinha internet, não tinha nada. E depois eu descobri, aí não aqui no arquivo dele, da onde vinha essa brincadeira. Porque tanto as filhas do Marx fizeram a mesma brincadeira, são as mesmas perguntas que fizeram para o Marx e fizeram também para o Engels. E alguém fez essas perguntas para o Astrogildo. As mesmas perguntas. São bastante gozadas, né? Vamos ver se eu acho alguma coisa. A sua ideia de felicidade, paixão amorosa e paixão política ao mesmo tempo. Um doce amor de mulher no meio de uma bravia luta política. Lenin jamais falaria isso, né? A sua ideia de felicidade, nem paixão amorosa, nem paixão política. Fantástico. Ocupação predileta. Buquineiro. Essa aí é complicada. O que é buquineiro? É ir na livraria consultar livro. Isso é um francesismo, mas ele respondeu em francesismo. Interessante que seus heróis preferidos. Interessante. Ele usa. O herói preferido é Liebknecht. E a heroína preferida é Rosa Luxemburgo. Eu sempre pensei, por quê? Por quê? Com tantos soviéticos, tantos heróis soviéticos, por que ele vai na Alemanha? Mas isso... E por aí vai, né? E que o prato preferido, obviamente, é churrasco com farofa. Divisa preferida, sempre para frente. Bom, eu li isso daqui. Quem puder ver, depois ver o que respondeu Marx e o que respondeu Engels e comparar, quase ele é melhor. Quase ele é melhor. Mas ele ele, na sua escrita, tem uma coisa. Ele é doce. Quando ele fala com adversários, se é fascista, não. Mas quando ele fala com adversários, ele é muito amplo. Ele consegue reunir muita gente. Ele é amplo, mas quando a pessoa faz qualquer bobagem, não sei, Gilberto, o Freire, que ele não gostava, Gilberto Freire, que ele não gostava, por exemplo, ele é capaz de machucar com o riso, com a ironia,
mas uma ironia muito fina. Isso é difícil, gente. Precisa ser muito escritor para você fazer isso, entende? Com a ironia muito fina. Bem, Astrogildo é tudo isto. É tudo isto. É um homem que jamais abandonou a paixão revolucionária, jamais abandonou, diz ele, a paixão pela Inês Dias, que eram as duas paixões dele, e é pouco conhecido, ainda é muito pouco conhecido. Nós estamos marchando para os 100 anos da formação do Partido Comunista no Brasil. Será daqui a um ano e pouco. O tempo é pouco, parece, daqui a um... Não, nós temos que começar desde já a discutir seriamente essa celebração. Seriamente. O partido foi criado na casa de uma tia de Astrogildo. Eles não tinham onde fazer a reunião, fizeram na casa de uma tia do Astrogildo, em Niterói. Infelizmente, essa casa foi destruída. Eu não sei como vai ficar a eleição agora em Niterói, mas a prefeitura estava muito animada de Niterói para fazer qualquer coisa mais séria, inclusive estava antes da Covid, estava para ser um filme, longa-metragem sobre Astrogildo, mas nós temos que trabalhar sobre isto. E falando do CEDEM, porque aqui é o CEDEM que está nos patrocinando, está fazendo isso, não podemos esquecer que o CEDEM tem que ser um dos incentivadores disto. Porque a história do PCB, basicamente, fisicamente, está concentrada sob a responsabilidade e os cuidados, aliás, muito bem feitos, tenho que repetir sempre, da equipe do CEDEM. É isso, minha gente. Um abraço. Não sei se alguém ainda vai falar ou não vai falar, mas estamos aí. Falei muito bobagem, Marli? Eu tenho medo dela, eu pergunto, sabe? Só falou coisa boa. A única bobagem foi sobre mim. Não foi, não. Um dia a gente escreve melhor sobre isso. Obrigada aos dois. Obrigada, Del Roio, obrigada, Marli. Vamos abrir para o debate, então, o que vocês acham da gente falar um pouquinho sobre a figura do Astrogildo? Vou pedir para quem quiser mandar perguntas, por favor, mande, a gente está aqui ao vivo, e eu vou fazer, então, a primeira pergunta para vocês. Eu queria que vocês falassem um pouco o que vocês acham do porquê a figura de Astrogildo é tão pouco conhecida, né? Embora eu imagine a resposta de vocês, mas eu gostaria de ouvir. E também eu gostaria de que vocês falassem um pouco mais da experiência de cada um com o arquivo, que foi em momentos muito diferentes, mas se completam, né? A Marli cuidando desse arquivo na clandestinidade, né? Passando por todos os riscos que passou, e depois esse arquivo consegue chegar a Milão e também fica lá um tempo, né? Fica 20 anos com Del Roio até voltar para o Brasil e ser repatriado, né? As pessoas não sabem, mas foi um arquivo exilado, né? E só foi repatriado depois de muita luta, depois da anistia e depois de muita luta, como sempre, um trabalho de militância, né? Muito importante, desde sua origem até os dias de hoje. Eu queria que, se possível, vocês falassem um pouco sobre isso. Vamos, Del Roio. Bom, o Astrogildo, porque ele aparece relativamente pouco, bem, é a própria história do movimento comunista e a história do movimento comunista no Brasil. O Brasil teve um líder comunista muito forte, muito forte. Seu prestígio era imenso, era um prestígio de massa, de partido e de massa, que era o Luiz Carlos Prestes. Ora, aparecer alguém perto do Prestes era difícil, porque ele era idolatrado, inclusive internacionalmente. Esse é um motivo, às vezes, fundamental.
Você... Na época acontecia isto. Você pega a Itália, o Togliatti, ele esmagava, não porque ele queria, não era, mas era objetivo, ele era o Togliatti. E os outros, quem são os outros? Eram todos grandes revolucionários, lutadores, tinham feito guerra em tudo quanto é lado do mundo, tinham se matado, mas esse é o motivo fundamental. Depois realmente, não sei, depois tem muita coisa que pode ser discutida, a clandestinidade não ajuda, o partido sofreu muito, sempre clandestino. Os comunistas no Brasil ficaram 58 anos clandestinos, minha gente. Para quem não sabe o que é isso, foi o Partido Comunista que mais tempo ficou na clandestinidade de todo o planeta. Quer dizer, você trabalhar numa situação dessas, você tem dificuldade. Então, é nosso dever de vocês, os CEDEM, que são jovens, não meu, é dever de vocês relevantar essa figura, porque a história do Brasil está precisando desse tipo de figura. Era isso que você perguntou? Tinha mais uma pergunta? Desculpe. Sobre o arquivo. Sim, mas isso, sobre o arquivo. Isso a gente já falou, só vou dizer uma coisa. Isto eu falo para o pessoal que for, quando tiver aberto o CDM, mas mesmo antes. Nós temos essa história escrita, tem um livro, mas a parte do livro temos entrevista, temos por escrito, detalhado, o nome de cada companheira, cada companheiro. É uma epopeia, obviamente, dos companheiros e companheiras, porque tem várias companheiras envolvidas nisso, uma epopeia dos companheiros que trabalharam no Brasil, conseguiram fazer isso chegar em nossas mãos. Quando eu digo nossas mãos, eu quero dizer mãos, sobretudo, do Maurício Martins de Mello e e minha, modestamente, porque éramos nós dois que estávamos mais ligados à questão ali da Feltrinelli, mas não só, porque a gente procurou várias outras alternativas, na verdade, procuramos. Eu não me recordo, acho que foi a Marli que falou comigo a primeira vez, nem me recordo. Porque tinha outras possibilidades, mas acabou sendo aquela que provavelmente foi a melhor, porque afinal de contas ele voltou, não sempre, os arquivos muitas vezes não voltam. Posso falar? Sim. Eu acho que o Zé Luiz tem toda a razão. O Astrogildo, ele foi, aliás, não só o Astrogildo, foi muito eclipsado pela figura do Prestes, né? Até um Gregório Bezerra também foi muito eclipsado pela figura do Prestes. Gregório Bezerra só entrou para o Comitê Central em 1976, quando entramos eu e a Anitta. Aliás, contra o voto de Prestes. A Anitta mente no livro dela, na autobiografia, que diz que o Prestes era contra a entrada do Gregório, mas que votou nele. Não votou, não. O Gregório teve 2 votos a menos do que eu, vocês imaginam. Eu vindo do movimento estudantil, o Gregório Bezerra, um lutador fantástico desde 1917. Quem não votou no Gregório foram Prestes e Agleberto Vieira de Azevedo. Isso está, o número de votos está aqui, está argumentado. Então você vê nomes... por quê? Porque o Prestes realmente foi um homem, como disse o Zé Luiz, um homem de massas. É um homem, o prestígio que ele trouxe da coluna é inimaginável. Só para dar um exemplo, os militares, os mais reacionários de 64, não admitiam que se falasse mal de Prestes, porque é inimigo, tudo bem, mas não vamos... ele era respeitado como militar. É uma coisa impressionante, o prestígio dele. Tanto que se dizia, houve uma época em que se dizia, nós precisamos de um grande partido para um grande homem. Quer dizer, as coisas estão invertidas, né? Quer dizer, você precisava criar um grande partido porque você tinha um grande líder. E realmente a figura do Prestes, que com todos os seus méritos, evidentemente, mas acabou por eclipsar, e também porque nós cultivamos pouco os nossos heróis. Você tem uma figura como Apolônio de Carvalho,
que foi herói de 3 mundos. A Polônia lutou na Guerra Civil Espanhola, a Polônia foi o responsável pela libertação do sul da França. Ele só não recebeu a rendição dos alemães porque corretamente achou que quem deve receber é um francês. Então, o que se sabe? Fosse americano, você tinha 20 filmes sobre a vida do Polônio, sobre a vida do próprio Prestes, né? Sobre a história da coluna. Quer dizer, são poucas as pessoas que se dedicam a isso. Quanto ao arquivo, o Zé Luiz tem razão, a história está bem conhecida, né? O arquivo ficou comigo, só o Prestes e o Bonfim sabiam, e o Salles, né? Que foi tão responsável por cuidar do arquivo quanto eu. E a Zuleide Faria Mello ficou com ele aqui e me disse uma vez, olha, eu mudei de lugar, mas ele está se deteriorando, ele está numa garagem cheia de umidade, de formiga, de barata. Quem falou com nós não nos falamos, Zé Luiz, você falou com Prestes, eu acho, e aí que estava interessado em receber e que podia receber o arquivo. E o Prestes foi falar comigo, e aí o arquivo, nós nos organizamos. Mas quem foi procurar o Prestes para falar do arquivo foi você. Eu me lembro de um fato interessante, que o Nelson Werneck Sodré, de quem eu era muito amiga, ele disse, me contou, eu não sabia que o arquivo estava comigo, e ele me disse, o Forster Dulles veio conversar comigo, ele está atrás do arquivo, ele oferece $5.000 para comprar o arquivo. Eu disse para o Bonfim, eu não disse nada, fiquei quieto. Aí eu disse para o Bonfim, olha, pede 20 mil e 3 cópias microfilmadas. O Bonfim quase me mata, né? Porque a grande preocupação era que ele se deteriorasse. Se ele não tivesse ido para Milão, ele não teria se mantido. Porque, como ele disse, tem que passar folha por folha, cuidar, reservar. Mas a história do arquivo já está contada e muita gente trabalhou naquela época e continua trabalhando hoje, porque se o arquivo não estiver disponível para o público, ele não tem sentido, né? Eu, se estivesse aí em São Paulo, eu ia, quando passar essa pandemia, vou aí para ajudar vocês a classificar esse material que o Zé Luiz, eu adoro fazer isso, que o Zé Luiz disse que está por aí ainda, de milhares de artigos dele. Deixa passar essa pandemia. É isso. Lúcia, vai ser um prazer. Venha. Vai ser ótimo. Bom, tem mais uma pergunta. A Lúcia Parra. Boa tarde, Lúcia. Ela pergunta, ela parabeniza pelo evento e pergunta um pouco sobre o passado anarquista do Astrogildo. Vocês querem comentar um pouquinho? Olha, o Astrogildo começa a militar, como ele diz, lá por 1909, 1910 já era um militante. E era um militante anarquista nos moldes dos dirigentes anarquistas, né? Ele era um militante de trabalhar junto ao movimento operário, fazer propaganda junto ao movimento operário, escrever em praticamente todos os jornais anarquistas, e como diz o Zé Luiz, não só de São Paulo e do Rio, mas nos jornais anarquistas por esse mundo inteiro. O CEDEM tem uma coleção de jornais anarquistas fantástico. E é isso que as meninas devem estar quebrando a cabeça, porque cada hora ele está aparecendo com um pseudônimo diferente, fora os outros jornais que não estão aí. Mas ele foi um militante anarquista completo, com todas as ideias anarquistas. Quer dizer, ele só começa porque o anarquismo aceita a organização sindical. Mas, se bem que o Malatesta chegou a aceitar a organização política, tem um texto dele em que ele diz, vamos lá tentar para ver em que dá, mas eu não acredito, porque eles são contra qualquer tipo de hierarquia, né? Não pode ter esse negócio de primeiro secretário, organização, centralismo democrático, eles são contra. Então, eles se concentravam no movimento sindical. E o Astrogildo foi um anarquista, tanto que quando ele deixa o movimento anarquista, porque ele adere à ideia leninista da organização do partido, ele é xingado
pelos anarquistas de toda forma. Tem um livro do Foster Dulles que, tirado fora aquela parte toda ideológica dele, ele tem muita documentação, chama-se Anarquistas e Comunistas no Brasil. E ele reproduz ali os ataques, sabe? Quando você briga com uma pessoa muito próxima, às vezes a briga é muito pior, né? Então, os anarquistas se queixam que teve anarquista assassinado por comunista diz a mesma coisa dos anarquistas, então a briga foi muito feia. E isso foi mal para o movimento operário, foi uma divisão no movimento operário. E até hoje, hein, eu tenho um grande amigo anarquista, Alexandre Sames, é um grande escritor, por sinal. Ele tem livros sobre a Clevelândia, tem um livro sobre a Comuna de Paris, mas a gente tinha um grupo de discussão e um dia eu disse a ele, vem cá, Alexandre, nós marxistas somos os autoritários, vocês anarquistas são os libertários, mas quem tem tolerância sou eu. Vocês não têm tolerância para coisa nenhuma, não tem mesmo. Então, eu imagino a briga que foi na época que o Astrogildo deixou o anarquismo, foi o diabo do inferno. Ele sempre, como também disse o Delroio, foi um homem muito sofrido, que apanhou muito da vida. E sempre reagiu olhando para cima, olhando para frente. Quer falar, Delroio? Eu me recordo de uma entrevista que eu dei, dizendo que ia trazer o arquivo para o Brasil, estávamos lutando para isso. Saiu aí um jornal sobre isso. O Edgar Rodrigues, historiador anarquista, militante anarquista, pessoa da melhor qualidade. Não teve dúvida, eu com o artigo. Eu fazia parte da fileira dos traidores astrogildistas. Poxa vida, poxa vida. É um título. É um bom título. Mas depois, na importância, a gente às vezes conversa, e temos bastante conversas, e eles conhecem muito bem essa história, então eles voltam naqueles anos e conhecem em detalhe. Eu digo, meu Deus do céu, o que é isso? Porque as duas maiores figuras anarquistas do país, não tenha dúvida, eram o Astrogildo e o Lönnrot, Edgar Lönnrot. Os dois eram amigos. E a discussão que eles têm já em 1919 sobre como fazer com o sindicato, como fazer uma estrutura para sindicato, porque esse negócio de fazer greve sem nada, como é que acabava a greve, você não sabia o que fazer. Eles têm essa discussão, estão até próximos, mas teve um problema que atrapalhou, foi a repressão às tropas armadas dos anarquistas de Makhno na Rússia, feita pelo Trotsky. Aquilo causou realmente um problema de coração sério aqui. O problema surgiu, não tinha nada a ver com isso, mas entrou nessa também. Mas com o Lönnrot eles continuaram a conversar por muitas décadas ainda. Eles acham que eles se encontravam assim, olha, ninguém está olhando, que legal, então vamos beber uma cerveja. Tem uma outra pergunta do Lucas Andretto. Boa tarde, camaradas. Boa tarde, Lucas, tudo bem? Falem mais a respeito da militância de Astrogildo no PCB após 1945. Lucas é um historiador, é um jovem historiador. Sabe muito de PCB, acho que você sabe mais do que eu, porque às vezes a gente... Olha, o trabalho de Astrogildo, em 45, quando ele volta ao partido, ele é eleito como suplente do Comitê Central, vai ser estritamente ou fundamentalmente na área cultural e alguma coisa de educação, vamos assim dizer, educação de quadros,
Isso ele fez várias coisas nesse sentido. Mas é na área de criar uma frente cultural, tanto comunista como, vamos assim dizer, ampliada. A quantidade era difícil você achar um intelectual em 46, 47 que não fosse ligado ao Astrogildo. Não tinha. E o que você quer? Tudo? Darcy Ribeiro? Sim. Jorge Amado, Niemeyer, sei lá, Chamber. Mas pode ir, vai indo. Você põe aquela lista, que são várias partes, todo mundo, o elo de ligação orgânica é o Astrogildo. E as revistas que o Astrogildo ou dirige diretamente ou tem influência. Aqui, então, o problema, Luca, vai ser que o Astrogildo vai passar uma série de dificuldades políticas, porque ele é, acima de tudo, para ele existe o partido. E ele tem problemas, porque o partido muda de posição. Se nós pensarmos que aquela estrutura que ele trabalhou tanto de 45 a 50 se modifica, porque o partido muda radicalmente de posição. Quando tem o manifesto de agosto, fecha, reduz, estreita. É uma luta para ele como manter as coisas interligadas. E é difícil para ele, como que se faz com o Khrushchev denunciando Stalin? Ele até ficou feliz, mas o problema dele ficar feliz é outra coisa. Ele tem que explicar, gestir tudo isso. Esse foi o grande trabalho que ele fez. Ele foi o melhor quadro que havia para fazer isso. Não tinha aquela... Ele não dizia, é assim, companheiro, chegou, é assim. Ele vamos discutir, porque se complicou, puxa vida, vamos lá. Então essa foi a grande contribuição dele, É isso, Duarni? Eu não tenho nada. Só para acrescentar um fato curioso, em 1945, o Astrogildo se inscreveu na UDN, porque ele achava, com lógica, né? A UDN era um agrupamento naquela época, não tem nada a ver com a UDN do Lacerda, contra a ditadura Vargas. E aí, quando ele chegou todo entusiasmado, dizendo que tinha se inscrito, ele vai lá correndo, tirou lá. Foi ele lá e se desfiliou imediatamente. Eu queria sugerir a quem está interessado, tem um livro do Michel Levy, muito interessante, chamado Afinidades Revolucionárias. Ele faz mostra quando anarquistas e comunistas trabalharam juntos, como deu tudo certo. Então, isso aí é interessante. O Zé Luiz citou a questão dos anarquistas, até hoje, né? É isso que ele falou, até hoje eles cobram, com as guerrilhas do Mackinac. Eu escrevi um artigo sobre as guerrilhas do Mackinac e o Kronstadt. Mas o Milton disse que a revista ainda não pôde sair. E vai ter uma live com o pessoal de Mato Grosso do Sul, no dia 11 de novembro, exatamente sobre isso. Vou falar sobre isso. Mas até hoje, eles cobram, sabe? E Mackinac, e Kronstadt. É uma coisa, assim, impressionante. Você é astrogildista, pronto, xingou. Pois é. Então, se cuide, hein, Renata? Se cuide. Pode deixar. Você deve ter alguma responsabilidade ali no exército do Mackinac. Não tenho nada a ver com isso. Eu só cuido de arquivo, só cuido de papel velho. Eu sou praticamente uma idosa que fica só limpando documento. Não tem nada a ver com isso. Ela está me chamando de Matusalém. Sim, é isso. Não. É a alma. Minha gente, eu tenho mais uma live, se diz, né? Sim. Daqui a pouquinho, né, Del Roio? Eu acho que a gente pode, então, finalizar, porque, né, as perguntas que apareceram já foram respondidas.
novamente, eu gostaria de agradecer muitíssimo vocês dois por terem aceitado o convite, por terem dado essa bela aula para a gente, para mostrar um pouco quem é Astrogildo. Quem tiver interesse em saber, tem todos os livros e todo o arquivo dele imenso no CEDEM, que esperamos em breve voltar às atividades presenciais, né? Por enquanto, o acesso ele é por meio do site, né, do nosso banco de dados, então tem coisa lá digitalizada. Os canais de pesquisa estão abertos, então por e-mail, por telefone, quem tiver dúvidas, quem tiver sugestões, também estamos trabalhando de forma remota, mas seguindo, né, com atendimento e com as outras atividades. Espero recebê-los em breve no CEDEM, vocês dois, a Marli, que já se colocou para ajudar na organização do arquivo, o Del Rui também, presencialmente em breve. Quero agradecer a todos e a todas que assistiram a live e que irão assistir depois, porque isso fica disponível no YouTube, para quem quiser assistir, né? E muito, muito obrigada, foi uma honra enorme estar com vocês dois, grandes mestres para mim, e que eu recorro o tempo todo, né? Falo com o Del Rui todos os dias, com a Marli, falo também durante, né, essa pandemia, falando bastante, né, Marli? Muito obrigada mesmo. E é isso, gente, acompanhem os eventos do CEDEM, daqui a pouco tem mais, e esperamos em breve fazer esses eventos presencialmente lá na Praça da Sé, no nosso aconchego, do nosso espaço, né? Que local maravilhoso. Com vocês, um prazer enorme estar com o Del Rui, honorável, sempre. Então, é honorável que se diz, honorévole? Onorevole. Então, um abraço grande, saudades, até breve. Até breve. Eu vi que estava presente também a Solange. Solange. É um pilar lá do arquivo. Solange é o nosso farol do socialismo. Tá bom.